João, 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 és o rei bobalhão. João, 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 tem medo de Napoleão. João, 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 fugiu um barril e foi se esconder lá nos campos do Brasil. Essa é uma anedota que foi cantada durante muito tempo sobre D. João VI, sobre sua vinda para cá, fugindo, cagando-se de medo de Napoleão Bonaparte. Só que a gente precisa rever isso. Primeiro que D. João VI não era nenhum boboca. O próprio Napoleão Bonaparte dizia isso. Napoleão disse que se existe alguém que soube enganar ele, foi o rei boboca de Portugal, D. João VI. E D. João soube negociar muito bem aquilo que era melhor para Portugal e principalmente para os Orleans e Bragança. Quando D. João vem para cá no ano de 1808, o Brasil havia vivido há décadas atrás movimentos nativistas e separatistas que a gente falou na aula 4 e que colocavam em risco a América Portuguesa e os interesses de Portugal. Em 1808, o Brasil era a colônia mais rica de Portugal. Melhor dizendo, erro meu, a colônia mais rica de Portugal não. O Brasil era mais rico que Portugal. O Rio de Janeiro tinha uma vida muito mais formosa, muito mais quente, uma circulação maior de dinheiro do que Lisboa. E era mais tranquilo ficar no Brasil do que ficar na Europa, no epicentro da briga entre Napoleão Bonaparte e a poderosa Inglaterra. E aí D. João VI vem para cá, fugindo de Napoleão, é verdade, mas isso é bom para Portugal, é verdade, isso ajuda os interesses da Inglaterra, porque D. João VI abriu a economia para a Inglaterra, a abertura dos portos em 1808, e com isso acabou-se o pacto colonial. E também vir para o Brasil é uma forma de D. João VI evitar que o Brasil se tornasse independente, rompendo de forma definitiva com Portugal. Quando ele chega aqui, ele vem para a Bahia, em especial, ele dá presentes à Bahia, a Associação Comercial da Bahia, e funda aquilo que vai ser, posteriormente, a Faculdade de Medicina da Bahia, onde muitos de vocês irão estudar e vão ser médicas e médicos de grande excelência. Algo que é interessante quando nós falamos de D. João VI, quando vem para cá, é que D. João VI, além de abrir os portos para a Inglaterra, 2 anos depois, em 1810, D. João favoreceu a Inglaterra, cobrando impostos menores do que Portugal para seus produtos circularem aqui. E com isso, a gente comprava vários produtos ingleses, desde perucas, desde caixões, até mesmo esqui de esquiar, para esquiar onde só Jesus sabe. E é válido lembrar que com a vinda de D. João VI para o Brasil vai ficar cada vez mais próximo dos interesses da Inglaterra do que dos interesses de Portugal. E quando D. João VI vem para cá, ele prepara gradativamente a independência do Brasil. O primeiro passo, meu povo, para a independência do Brasil foi nada mais, nada menos do que a abertura dos portos. Depois, em 1815, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, tornando o quê? O Brasil um pouco mais autônomo. Não era uma metrópole, mas também não era mais uma colônia. E com isso, D. João preparou o caminho para a independência. Em 1821, quando ele volta para Portugal, por exigência das cortes de Lisboa, D. João VI deixa seu filho aqui, para que esse venha se tornar o imperador do Brasil e venha manter laços com Portugal. E é interessante, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, que proclamou a independência lá em 1822, era o herdeiro do trono português, ou seja, em algum momento as duas coroas poderiam ser unificadas. Com isso, D. João se tornou um dos melhores governantes, uma das melhores figuras que nós temos dentro da história do Brasil. Okay? Além de abrir a economia para a Inglaterra, de começar o processo de independência, D. João inaugura o ensino superior dentro do Brasil, D. João dá áreas culturais ao Brasil, como bibliotecas, museus, escola de arte, escola de música. D. João urbaniza o Rio de Janeiro, D. João favorece a Bahia, favorece Salvador, cria o Banco do Brasil, cria a imprensa e assim sucessivamente. D. João se torna muito importante, além de trazer para cá a missão francesa cultural, que vai trazer botânicos, vai trazer pintores, escultores, artistas e assim sucessivamente. D. João é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Aquela ideia de que ele é um rei bobão, que comia galinha e não lavava as mãos, é uma forma de ridicularizar um dos mais arquitetos políticos desse país. Sabia muito bem jogar nos bastidores e fez uma coisa muito certa:
preparou o Brasil para os Orleans e Bragança, que começou com Dom Pedro I, primeiro reinado, e continuou com Dom Pedro II, do segundo reinado. E aí a gente começa a fase do Império, a fase da Independência, e a gente já começa um outro ciclo de aulas. A gente se encontra, aguarde, estou mostrando para vocês. Boa quarentena, estamos juntos nessa vida. Tchau! Diga, meu povo, estou de volta, tá vendo? Outro óculos, outra camisa, o óculos ok, a camisa ok, a aula tá ok, a quarentena ok. Vamos falar de movimentos anticoloniais. É bom a gente lembrar que no século XVIII começou a eclodir vários movimentos que colocavam em risco e desequilíbrio a América Portuguesa. A América Portuguesa é o nome mais adequado a gente falar Brasil Colônia. E esses movimentos, os primeiros que surgiram, eram movimentos nativistas. Eles contestavam a autoridade de Portugal, mas não necessariamente queriam a libertação colonial. Nós podemos citar 4 deles. Um acontecido lá no Maranhão, o nome dela é Revolta de Beckman, que questionava o alto preço e o monopólio de Portugal sobre o comércio do Maranhão, questionava a proibição da escravidão indígena, que foi feita no século XVIII, e era muito caro comprar negros, e também os altos impostos. Os irmãos Beckman questionaram a autoridade de Portugal e chegaram a criar um governo autônomo no Maranhão, questionando o poder da metrópole. A metrópole, ó, incisiva, matou os irmãos Beckman. Um detalhe imprescindível, é uma das poucas vezes em que a pena de morte, que a pena de morte existiu no Brasil até o século XIX, foi utilizada contra membros das elites. No geral, a pena de morte no Brasil ela era feita com índios, negros e populares. Hashtag fica a dica para você que defende a pena de morte. Algo interessante que a gente pode lembrar de um outro movimento nativista foi a Guerra dos Emboabas, que envolvia a questão do ouro, onde nós temos o quê? Populações das Minas Gerais que defendiam a questão do ouro, a territorialidade sobre o ouro, o nome certo é esse, e povos estrangeiros, pessoas estrangeiras chamadas de Emboabas, palavra pejorativa que significava invasor, alguém que não é bem-vindo. E essa guerra que envolveu até mesmo Bandeirantes tornou o palco da área das Minas Gerais, que não é estado das Minas Gerais, a área das Minas Gerais, um grande palco de conflitos por causa de ouro. Essas revoltas nativistas, que não tinham o objetivo de libertação colonial, elas eram revoltas que ocorreram entre o final do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Entende? Algo que é interessante nós lembrarmos também é a guerra que aconteceu em Vila Rica, a revolta de Vila Rica, também chamada Revolta Filipe dos Santos. Nessa guerra ou revolta, os mineiros questionaram os altos tributos de Portugal sobre as Minas Gerais. E, mais uma vez, a coroa foi incisiva, interviu na província, bateu de frente com os revoltosos e agiu com mão de ferro. E Filipe dos Santos ele foi assassinado. Mais uma vez, a execução da coroa, a pena de morte. E para completar as revoltas nativistas, nós podemos citar Recife e Olinda. Recife, a vila de Olinda, que tinha muito mais dinheiro do que Olinda e que desejava ser capital. E Olinda, que vivia da tradição, mas vivia a crise do açúcar. Era uma cidade aristocrática, mas não tinha tanto dinheiro. A briga entre as duas cidades, melhor dizendo, entre a capital de Pernambuco e a sua vila, que é Olinda e Recife, gerou um palco de instabilidades muito grande na região do Nordeste. E a coroa interviu e elevou a vila de Recife à categoria de capital de Pernambuco. E assim ela conseguiu apaziguar. Esses 4 movimentos nativistas, que são lá do final do século XVII, início da metade do século XVIII, esses 4 movimentos, eles foram movimentos que questionavam, de certo ponto, a autoridade de Portugal, mas não necessariamente queriam libertar a América Portuguesa de Portugal. É interessante, está passando a zoada do negócio aqui, pedindo para a gente ficar em casa. Eu estou em casa, fique de boa. Ele vai passar pedindo, da quarentena, eu estou em casa, não aguento mais assistir Netflix, entendeu? O que nós assistimos só Avenida Brasil, eu odeio caminhar, entende? Menina precisa se ligar logo, aí quando eu passar o carro, eu volto a gravar. Tá vendo a zoada? Daqui a pouco, eu volto, daqui a pouco eu volto. Já foi a zoada, pedindo pra gente ficar em casa. Uma pergunta que tem me feito nos últimos tempos, aonde está o carro do ovo? O carro do ovo é onipresente, nunca mais apareceu. É o coronavírus. Mas voltando aos movimentos nativistas, esses movimentos nativistas questionaram Portugal, mas não necessariamente criaram um projeto de nação. Essa é a palavra mais adequada.
criar um projeto de nação, ok? A Guerra dos Imoadas, a revolta de Beckman, a revolta Filipe dos Santos, conhecida como a revolta de Vila Rica, ocorrida lá em Ouro Preto, e a Guerra dos Mascates entre Recife e Olinda, não tinha um projeto de nação. O primeiro movimento de projeto de nação ocorre no final do século XVIII, com a crise do ouro nas Minas Gerais. Portugal, altamente endividado com a Inglaterra, com mãos de ferro, controlava as Minas Gerais, queria dinheiro das Minas Gerais, queria ouro, e Minas Gerais queria se libertar. Libertas tampetamer, na verdade ainda que tardia. É interessante que Minas Gerais bebeu da independência dos Estados Unidos, do movimento maçônico da Filadélfia, que criou os Estados Unidos da América, e pegou carona no iluminismo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que essa igualdade é igualdade jurídica, não é igualdade social. Porque o movimento mineiro das elites não queriam acabar com a escravidão. Queremos libertar Minas Gerais de Portugal. Não é o Brasil, é Minas. E queremos manter a escravidão, porque nós somos uma elite mineira. Okay? A coroa portuguesa agiu com mãos de ferro no movimento. E, como ela não podia matar muitos membros da elite, terminou morrendo o alferes, um pequeno militar chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que não tinha aquela cara de Jesus, ok? Aquela cara de Tiradentes com Jesus foi criado tempos depois, no período republicano. Depois da Inconfidência Mineira, 1789, 9 anos depois, ocorreu a Conjuração Baiana. Esse sim é um movimento de projeto de nação com cunho social, porque uma das suas principais bandeiras era libertar os escravos. A Bahia já estava descontente com Portugal, com a mudança da capital para o Rio de Janeiro. O açúcar estava em crise, os impostos altos. E o que a Bahia queria? Liberdade para comercializar, não pagar tantos impostos e ter autonomia política. A coroa agiu com mãos de ferro em um movimento que matou 4 negros forros que foram executados lá na Praça da Piedade, no centro de Salvador. João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga, que não é o Gonzagão, viu, gente? Para a gente não achar que é o mesmo Gonzagão de Asa Branca, pelo amor de Jeová dos Exércitos. E assim, a coroa sufocou os movimentos nativistas e separatistas. Mas Portugal sabia que o Brasil se tornou independente era questão de tempo. E a melhor forma da independência do Brasil acontecer era de forma controlada, supervisionada e que não desamparasse os Orleans e Bragança. Orleans e Bragança, Dona Maria I, Dom João VI e Dom Pedro I. E são esses artifícios, esses arquitetos que vão contribuir para o projeto de independência do Brasil. Só que isso é outra aula, outro dinheiro. O que eu quero dizer para você é que o Brasil sempre foi um país de luta indígena, de quilombo, de movimentos populares, de movimentos elitistas, de canudos e de vários e vários movimentos. E o Nordeste é o grande palco das lutas sociais dentro do Brasil. Retirante, ruralista, lavrador, Nordeste de ideais, libertador. Depois a gente se encontra. Fui!